Hoje é mesmo um dia relevante para nós, que vem na senda de, há tão pouco tempo, termos estado aqui a apresentar-se o roteiro da neutralidade carbónica de 2050. Portugal tem sido um país líder na ação climática, na promoção de energias de fonte renovável e é reconhecido por isso a nível internacional. Reduzimos as emissões em 22% desde 2005, não obstante a nossa meta nos permitir até um aumento de 1% até 2020. Reduzimos o consumo de energia, estando em linha com as metas estabelecidas para a eficiência energética. E a incorporação de renováveis na produção de eletricidade aumentou 26 pontos percentuais neste período, atingindo os 54% em 2017. Em março de 2018, estarão recordadas, a produção renovável superou os 100%, assinalando mais um marco nesta evolução. Portugal assumiu em 2016, através do Primeiro-Ministro António Costa, o compromisso de atingir a neutralidade carbónica até 2050. Atingir a neutralidade carbónica desse ano exige em Portugal uma redução de emissões superior a 85% em relação às emissões de 2005, e uma capacidade de sequestro em carbono de 12 milhões de toneladas, quando ela hoje é de 9 milhões de toneladas. Ou seja, passar de 68 megatoneladas de CO2 ano para 12 megatoneladas de CO2 ano, dito de outra forma, reduzir de 6 para 1. É muito mais do que uma reforma estrutural. É já na próxima década que devemos colocar o maior esforço na redução de emissões de gases com efeitos de estufa, em linha, aliás, com os resultados do relatório sobre o grau e meio desenvolvido pelo IPCC, em face do apelo que lhe foi lançado pelas Nações Unidas. Portugal está entre os Estados-membros que apresentaram a proposta inicial do PNEC à Comissão Europeia dentro do prazo que foi estabelecido. Embora o PNEC resulte uma exigência comunitária, ele espelha também, e sobretudo, aquela que é a visão defendida por este Governo, aliando as áreas de energia e de clima. Como perceberam, porque não tivemos oportunidade de fazer esta discussão pública com um tempo em que gostaríamos de ter feita, iniciam-se agora estes seminários a partir de hoje e o período propriamente dito da discussão pública vai ser feito depois, ou seja, incorporando aquelas que forem os comentários e as boas ideias que resultarem destes mesmos seminários. Atingir a neutralidade carbónica exige, acima de tudo, uma verdadeira transição energética. O PNEC traduz esta visão para o horizonte de 2030. Em linha com as trajetórias de neutralidade, foram estabelecidas novas metas de redução de emissões, de incorporação de renováveis e de eficiência energética para 2030. Elas já foram aqui apresentadas, são muito mais ambiciosas do que as que constam de próprios documentos que se aplicam ao conjunto da União Europeia e destaco, repetindo, 3 números: 45% a 55% de redução de emissões de gases de efeito de estufa, 35% de eficiência energética, 47% de incorporação de renováveis no consumo final de energia. O PNEC estabelece igualmente um conjunto de objetivos transversais à economia e aponta linhas de atuação para a concretização das metas estabelecidas. Parte do trabalho já desenvolvido no contexto do CA2, a Comissão Interministerial para o Ar, Alterações Climáticas e Economia Circular, que no último ano consolidou uma lista de políticas e medidas para a descarbonização de diferentes setores. Alcançar-se as metas de redução de emissões estabelecidas implica a descarbonização do sistema eletroprodutor. Portugal é rico em recursos renováveis que têm um enorme potencial por aproveitar. O PNEC prevê assim uma reconfiguração do sistema elétrico nacional. Atingir 80% de fontes renováveis na produção de eletricidade em 2030 implica uma duplicação da produção renovável e o encerramento das centrais eletroprodutoras a carvão até 2030, conforme compromisso já assumido pelo Governo. Sabemos que as tecnologias que atualmente têm menores custos são a eólica e a solar, e estas serão as principais apostas na próxima década. Vamos, por isso, lançar ainda este ano e com continuidade leilões de energia renovável dirigidos ao solar. Este é um modelo de Estado que deu provas de eficácia em vários países europeus. Estamos a desbloquear o sobreequipamento eólico e a regulamentar o repowering, o que permitirá colocar no terreno os pedidos pendentes de aprovação.
Nas soluções que preconizamos, mantém-se naturalmente o objetivo de reduzir os custos de eletricidade para os consumidores domésticos e industriais e nesta transição a eficiência energética é e continuará a ser uma prioridade. O Sr. Diretor-Geral de Energia, e bem, apresentou, até porque muitas estão em obras, aquele que é o aumento da produção, da geração de eletricidade a partir da fonte hídrica até 2030, sendo que ela decresce depois até 2050. Porquê? Porque a expectativa que consta do roteiro de neutralidade carbónica é de haver uma menor disponibilidade hídrica mais à frente em função do que são as consequências das alterações climáticas, que levará a que a água existente seja destinada a usos mais prioritários e não substituíveis, como são o da geração de eletricidade. O PNEC identifica a eficiência energética associada também ao uso eficiente de recursos como um dos objetivos estratégicos, transversal à economia e intrinsecamente ligado à sua competitividade. Por isso é que estabelecemos uma meta para 2030 superior à europeia. Nesse quadro, pretendemos dar um enfoque especial à eficiência energética na indústria, de forma a elevar os padrões da indústria nacional no que respeita à sua intensidade energética, atualmente superior à registada na Europa. Destaco também a promoção de eficiência energética nos edifícios, com enfoque na requalificação e renovação dos mesmos, privilegiando o princípio de reabilitar como regra, visando a melhoria das condições de habitabilidade. Este Governo já lançou diversas iniciativas de promoção de eficiência energética, não só através do POCUR, destacando ainda porque pouco conhecida a linha de apoio à eficiência energética, que conta com uma dotação inicial de 100 milhões de euros, dirigida a pequenas e médias empresas, lançada no contexto do programa Interface. Assumir a eficiência energética como prioridade política implica criar condições para uma melhor gestão dos consumos e promover alterações comportamentais face à energia, fazendo uso de tecnologias inteligentes, de mais e melhor informação, desafios estes que estão consagrados no PNEC. Há uma clara aposta na eletrificação da economia enquanto principal vetor de descarbonização. Apesar desta ser uma tendência transversal, é nos transportes que a evolução será mais assinalável. Recordo que estes são responsáveis por 24% das emissões nacionais de gases com efeitos de estufa e, por isso, um dos principais setores a abordar no PNEC. É também o setor em que se esperam maiores disrupções na próxima época, em que a mobilidade elétrica e partilhada vai assumir protagonismo. O PNEC estabelece uma meta para renováveis dos transportes de 20%, que é em parte respondida por um significativo aumento do consumo de eletricidade nestes, que passa a representar 10% da globalidade dos consumos. Esta será necessariamente acompanhada de um reforço da rede pública de carregamento, a par do desenvolvimento de soluções para empresas em parques de estacionamento. A descarbonização da mobilidade não se esgota na promoção da mobilidade elétrica. Longe disso. Uma aposta continuada no transporte público e coletivo, que altera os padrões de mobilidade dos portugueses e inverta as tendências de anos recentes, é certamente uma das mais importantes medidas de descarbonização e de eficiência energética que conseguimos antever. O programa de apoio à redução do tarifário, o recente lançamento dos concursos para o método de Lisboa, para a CP, para o método do Porto e também agora em dias para a Transtejo, o apoio à descarbonização das frotas públicas de transporte apoiada pelo POCUR, em que estamos a adquirir 715 autocarros limpos, dos quais 159 são elétricos e financiados, repito, pelo POCUR. Não resisto a dar um exemplo do quanto é percepcionado pelas empresas que a tecnologia do transporte coletivo movido a eletricidade está a ganhar espaço. No aviso que lançamos do POCUR há aproximadamente 1 ano e meio, todos eles para autocarros de elevada performance ambiental, ou seja, a gás natural ou desejavelmente elétrico, só 15% dos autocarros financiados é que foram elétricos. Só 15% digo eu agora, na altura fiquei todo contente e se calhar até disse já 15% são elétricos. Porque no concurso que fechou há 2 meses e meio, 3 meses, 41% dos autocarros já são elétricos. E isto, o Governo não tem aqui responsabilidade nenhuma. Foi assim que as empresas o entendem, é esta a percepção que as empresas que disponibilizam transportes coletivos, umas públicas, outras privadas, muitas municipais, não deixam de ser públicas, mas o Governo não as tutela, apostam cada vez mais e confiam cada vez mais na tecnologia do elétrico para poder utilizar em autocarros.
Estamos também a criar as condições para o desenvolvimento da mobilidade ativa, principalmente nas cidades, e da mobilidade partilhada e conectada, que começará a assumir expressão na próxima década. Igualmente importante, e o professor Peças Lopes fala disto muitas vezes, para assegurar a transição energética, garantindo simultaneamente a segurança de abastecimento, é o desenvolvimento das redes de transporte e distribuição. Estas redes serão inteligentes e flexíveis, preparadas para uma maior integração da produção renovável e para a participação de diferentes agentes no sistema. Estas redes deverão estar preparadas para acompanhar a evolução da produção descentralizada, da microprodução, dos dispositivos de armazenamento de energia e da mobilidade elétrica. Caras senhoras e caros senhores, a transição energética e a descarbonização da economia constituem oportunidades de crescimento para Portugal. Para um país com os ativos naturais como Portugal, faz todo o sentido orientar os investimentos públicos para uma economia descarbonizada, criar o enquadramento necessário para que o setor privado continue a inovar e a apresentar produtos e serviços que, satisfazendo as necessidades dos agentes de mercado, em simultâneo, reduzam os impactos ambientais inerentes à sua produção e consumo. A existência de uma política clara em prol de uma economia neutra em carbono constitui uma alavanca para a inovação, para a criatividade, para a competitividade das empresas. As novas tecnologias associadas à transição energética e à descarbonização da economia originam o desenvolvimento de novos setores económicos e de novas oportunidades de emprego. Um relatório recente da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, afirma que se as políticas corretas para uma economia verde forem postas em prática, em 2030 poderão ser criados a nível mundial cerca de 18 milhões de postos de trabalho, e este é o incremento líquido, que resultarão da adoção de práticas sustentáveis, nomeadamente decorrentes da mudança do mix energético, do uso de veículos elétricos, do aumento da eficiência energética nos edifícios futuros existentes, entre outros exemplos. Torna-se assim claro que há uma vantagem económica e financeira para o nosso país, uma vez que é capaz de gerar emprego e bem-estar social. Recordo que dos 3 cenários estudados no roteiro de neutralidade carbónica para 2050, é no cenário em que a economia mais cresce que nós conseguimos, com mais certeza, ser neutros em carbono. É, assim, fundamental ensinarmos todo este mundo novo aos alunos das várias áreas de saber, nomeadamente das áreas da economia, da gestão, das finanças, e que este constitui um fator de competitividade essencial já hoje e ainda mais no futuro. É também fundamental assegurar uma transição justa neste processo, como o Sr. Diretor-Geral de Energia bem referiu, garantindo a justiça social na forma como os investimentos necessários são financiados. Existirão investimentos públicos associados à construção das chamadas infraestruturas sustentáveis e, como tal, de médio e longo prazo. Mas é fundamental reconhecer que a maioria dos investimentos serão explotados pelas empresas e pelos consumidores, através da dinâmica de mercado na compra e venda de bens e serviços mais verdes. É por isso da maior importância, por um lado, encontrar as políticas fiscais que garantam uma justiça intergeracional, de forma a não deixar ninguém para trás e a assegurar a criação de postos de trabalho de elevada qualidade, e, por outro, introduzir no setor financeiro os estímulos necessários para que este empreste e invista dinheiro em projetos e empresas que apresentem soluções para a economia descarbonizada. Na realidade, já existe uma dinâmica internacional de reorientar os fluxos financeiros para financiar esta nova economia neutra em carbono e circular. Destaco a eliminação de subsídios prejudiciais ao ambiente e políticas do preço de carbono, cujas receitas devem ser recicladas para a descarbonização. O compromisso europeu de que 25% das despesas da União Europeia contribuam para a ação climática no próximo ciclo de financiamento comunitário. A aposta em obrigações verdes por parte de vários Estados europeus, enquanto sinal claro do compromisso de curto, médio e longo prazo para com a neutralidade carbónica e a circularidade. O Plano de Ação para as Finanças Sustentáveis, apresentado pela Comissão Europeia, que visa criar o enquadramento necessário para que o setor financeiro alinhe os fluxos de capital com a descarbonização, a economia circular, a bioeconomia, a valorização dos serviços de ecossistemas. É, assim, fundamental alinhar o financiamento com os objetivos das políticas nacionais e garantir que não contraria os objetivos de descarbonização da economia e a transição energética associada. Para que o potencial de investimento e, consequentemente, de crescimento se concretize,
É essencial que a política pública dê sinais claros e de longo prazo aos investidores, que evite a exposição aos standard assets e que promova práticas de finanças sustentáveis que permitam direcionar o capital de forma mais produtiva para as áreas da descarbonização e para as infraestruturas sustentáveis. Ao nível dos sinais a médio e longo prazo, penso que é importante para todos ter consciência que o PNI consagra a descarbonização da economia como uma das áreas estruturantes, contemplando mais de 66% do investimento em áreas que contribuem para o objetivo do PNEC. 2/3 do PNI é pensado a partir da descarbonização. Este plano evidencia assim uma aposta do país em infraestruturas sustentáveis, colocando a descarbonização da economia também no centro da visão de desenvolvimento para o país. O PNEC é uma parte importante da visão que defendemos para um país neutro em carbono, como são também outros planos e estratégias setoriais que com este plano se interligam e que partilham dos mesmos objetivos de descarbonização da sociedade em linha com uma trajetória de neutralidade. Uma vez que os principais esforços para a neutralidade carbónica terão lugar já nesta década, não poderia deixar de ser de outra forma, o PNEC é, sim, um plano de ação fundamental para que o caminho da neutralidade carbónica seja coerente e esteja assente nas opções mais apropriadas à economia portuguesa. Sabemos bem, temos absoluta consciência do grande desafio que temos, em primeiro lugar, à nossa frente. Sabemos bem que boa parte deste desafio tem necessariamente que ser passado para o outro lado da mesa, para o lado de quem investe e para o comum dos cidadãos que têm que assumir outros padrões de comportamento. Dito de outra forma, nós temos bem consciência do que estamos a pedir e sabemos que estamos a pedir muito. E como em qualquer processo de cooperação, sempre que se pede muito, a primeira pergunta que nós temos a fazer a nós próprios é o que é que nós temos para dar. E a primeira coisa que temos para dar é esta reflexão estratégica, esta definição clara de metas que queremos, obviamente, discutir com todos vós. E a segunda coisa que temos para dar é a garantia de que tudo faremos para criar estabilidade para que os investimentos venham a ser feitos. E a terceira coisa que temos para dar é o esforço e o empenhamento para contribuir para que toda a sociedade tenha uma outra perspectiva sobre o que são as matérias da energia, porque ela é absolutamente fundamental para um desígnio maior do que este próprio da energia enquanto tal, que é mesmo o da descarbonização da sociedade. Temos que a cumprir, temos que honrar o nosso compromisso perante nós próprios e perante o mundo de sermos neutros em 2050 e temos que perceber de uma vez por todas que esta é mesmo a melhor maneira de criarmos mais emprego e mais qualificado, de criarmos mais riqueza e mais sustentada e de criarmos mais bem-estar e mais partilhado. Muito obrigado.